Bom dia, graça e paz. Aqui é o pastor Marcelo Teófilo em mais um Som de Graça. Vamos aproveitar a Academia da Alma, a Escola de Jesus, e continuar aprendendo a ser manso e humilde de coração, para que haja em nós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que decidiu humildemente obedecer irrestritamente ao Pai do céu. A dica de hoje é confiança. Entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. Disse Jesus em Mateus: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? As palavras de Jesus nos colocam diante de um desafio máximo: o desapego total. Quem deseja ser um discípulo verdadeiro de Jesus deve chegar ao ponto de se livrar conscientemente de tudo o que não é essencial. Não se preocupar com o que comer, beber ou vestir. Não se preocupar com a sua própria sobrevivência. Jesus vinha ensinando isso havia algum tempo. Sobre as orações, ele ensinou que não deveriam ser repetições de súplicas, pois o Pai Celestial sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Sobre o alimento, ensinou que o pão que devemos pedir a Deus é muito mais que o alimento para o corpo. E agora, finalmente, propõe que não nos preocupemos com o que comer, beber ou vestir. Os discípulos de Jesus estão em marcha para o reino de Deus. Eles não se ocupam com sua sobrevivência ou conforto. Estão descansados na provisão e nas promessas de seu Abba. Esses discípulos estão, inclusive, dispostos a sofrer privações, passar dificuldades, conviver com a hostilidade da sociedade e sofrer perseguições, porque sabem que sua bem-aventurança consiste na marcha contínua para o reino de Deus. Pessoas ocupadas com o que comer, beber ou vestir passam a vida absorvidas pelo trivial da existência humana e ainda não tiveram seus olhos abertos para a grandeza, a sublimidade, a transcendência do reino dos céus. Os discípulos de Jesus, por sua vez, já receberam a revelação do reino de Deus e não estão mais preocupados com suas necessidades básicas e seguem sua peregrinação como sal da terra e luz do mundo, sob os cuidados do Pai Celestial. Peça a Deus que livre seu coração de toda e qualquer ansiedade quanto ao futuro. Descanse no cuidado e provisão de Deus. Ele cuida das flores e dos passarinhos. Cuida também de você. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, os que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, disse Jesus. É legítima a preocupação humana com a sobrevivência e os recursos para uma vida digna. Jesus Cristo nos diz, entretanto, que a preocupação com essas coisas não deve ser a força motora de nossa vida. A razão é simples: sustentar seus filhos é parte fundamental do caráter de Deus e não faz sentido nutrir inseguranças a respeito disso. De fato, é inconcebível a cena de uma criança acordando no meio da noite e batendo na porta do quarto de seus pais para lhes perguntar se eles vão oferecer almoço no dia seguinte, ou se vão providenciar escola ou roupas.
A providência para o bem-estar dos filhos é compromisso dos pais. Quero que meus filhos durmam despreocupados, que eles me conheçam o suficiente para jamais duvidar de meu caráter e de meu amor por eles. É o que Deus está dizendo para nós. Ele cuida das flores e dos pássaros. Cuidará também de cada um de nós. Não é razoável desconfiar de Deus. Devemos gastar nossas energias buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus não nos promete nenhum tipo de mágica, como se a honra a Deus fosse revertida em pão, boas roupas e imóveis. Devemos nos lembrar de que Jesus fala para um horizonte de pessoas oprimidas, com fome e sede de justiça, gente esmagada pela escravidão, pelo martírio e perseguição. Jesus aponta para uma outra realidade, uma sociedade possível, num outro mundo possível. Ele dá a esse lugar o nome de Reino de Deus. A relação de troca com Deus é própria do paganismo, em que os fiéis buscam suas divindades para que elas retribuam, viabilizando conforto de boa vida. Os discípulos de Jesus buscam a Deus porque Ele é a fonte de todo amor, a expressão de toda justiça e é a boa vontade distribuída entre os homens. Nós o buscamos para que Ele nos inspire a viver no seu reino, nos domínios da paz, da fraternidade e da alegria. Nosso compromisso é com o reino de Deus e com sua justiça, e as demais coisas são acessórios. Então, vamos para mais um Portanto, não se preocupem, disse Jesus no final do capítulo 6 de Mateus. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus sugere que seus discípulos marchem rumo ao reino de Deus, exercitando a dificílima arte de viver no tempo presente, pensando no agora, resolvendo as grandes questões de hoje, fazendo o que está ao alcance das mãos. Amanhã é outro dia. A Bíblia afirma que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Muito interessante. Também diz que Deus nos dá o pão de cada dia. Há na Bíblia um constante incentivo para vivermos a vida no tempo presente, sem angústias ou ansiedades em relação ao futuro. Devemos viver ocupados com as demandas do reino de Deus hoje, aqui e agora, sem dispersar nossa atenção com o amanhã, que está nas mãos de Deus, ou o que nos cabe, na verdade, o que Deus depositou em nossas mãos é o dia de hoje. O amanhã cuidará de si mesmo, isto é, a provisão de amanhã chegará amanhã. Vamos seguir o exemplo, vamos seguir a dica do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Minha oração é que se cumpra a promessa da palavra de Deus em sua vida hoje, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar a vossa mente e coração. Deus te abençoe. Um grande abraço pastoral em nome de Jesus. Amém.